Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui neste domingo para estarmos adorando ao nosso Senhor com o nosso culto e que fazemos isso de todo o nosso coração. Eu gostaria de ler para vocês o Salmos 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Não digo que temos que estar com a Bíblia aberta o dia todo, a noite toda, mas nós temos que ter em nossa memória aquilo que nós lemos, meditamos e estar sempre meditando naquela palavra, porque senão a gente acaba deixando de lado, esquecendo que Deus está conosco a todo momento. E nosso coração deve ter sempre a gratidão e louvor ao Senhor. Vamos orar, Pai amado. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Que o nosso coração esteja voltado a Ti, Pai, cheio de gratidão, cheio de louvor, porque nós sabemos, Senhor, que sem estarmos diante de Ti, com um coração cheio de gratidão e louvor, às vezes não chega até a Ti, Pai, a nossa adoração, Senhor. Graças Te damos, Pai, e que a gente tenha o prazer de estar meditando na Tua palavra dia e noite, e que a gente tenha, Senhor, toda a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor está nos guardando, está nos protegendo o tempo todo, Pai. E é por isso que nós temos esse privilégio de estarmos diante de Ti o tempo todo. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora cantar um hino. Não tem amigo igual a Cristo, nem no sol, nem no sol, outro não pode salvar as almas, nem no sol, nem no sol, Cristo sabe das minhas ruas, passos meus e até o fim, não tem amigo igual a Cristo, nem o sol, nem o sol, não tem amigo tão santo e digno, nem o sol, nem o sol, que também é o Filho eterno, nem o sol, nem o sol, Cristo sabe das minhas lutas, passos meus e até o fim, não tem amigo igual a Cristo, nem o sol, nem o sol, não há momento em minutos ou dias, não há, nem noite escura em que não nos fere, não há, Cristo
Graça e paz, igreja maravilhosa. É com grande alegria que nós estamos aqui neste domingo, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E nesse momento, um momento muito especial do nosso culto, onde nós oramos, onde nós intercedemos pela tua vida, onde intercedemos pela nossa nação. E eu quero ler um texto aqui na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós temos um Deus nos céus, trabalhando para aqueles que nele esperam. Eu não sei a sua necessidade nesse momento, mas uma coisa eu sei, que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, Ele está trabalhando para aquele que nele espera. Coloque agora a tua necessidade diante do Senhor. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Deus foi tão poderoso e maravilhoso que Ele cuidou de nós quando nós estávamos enfermos com uma enfermidade chamada pecado. E enviou teu Filho amado Jesus para nos curar, para nos libertar. E Ele quer hoje te libertar de toda e qualquer enfermidade, seja ela no físico, seja ela na mente, e Ele quer também suprir todas as suas necessidades. Nós vamos orar nesse momento. Pai amado, nós reconhecemos que o Senhor tem trabalhado em favor daqueles que esperam pelo Senhor. E eu quero pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus, ó Deus, venha em socorro da tua igreja, Senhor. Tira do meio do teu povo todo medo, Deus, toda a ansiedade, Pai. Tira do nosso meio, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toda a enfermidade, Deus. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa estar consolando, Deus, os corações, ó Deus, nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Consola o coração, ó Deus, do João, da sua família, Senhor, pela perda do pai, ó Deus. Consola o coração, Deus, das pessoas que perderam um ente querido, Deus, nesses dias também pelo coronavírus, Senhor. Consola, Deus, esses corações, ó. Eu te peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu rogo também nesse momento, Deus, pelos profissionais liberais, ó Deus, pelos amigos empresários, Senhor, que o Senhor venha estar, ó Deus, dando graça, dando força a cada um deles, ó Deus, renovando a esperança de cada um deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa estar suprindo a necessidade deles em nome do Senhor Jesus. Também eu intercedo nesse momento, Deus, pelas autoridades constituídas, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a nossa nação através dessas pessoas, Senhor. Tira do coração dos homens, ó Deus, todo orgulho, Deus, toda a vaidade, Deus, toda a avareza, Senhor, toda a ganância, Pai, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a paz e a prosperidade, que a saúde, Senhor, venha, Senhor, reinar, Senhor, na nossa nação e venha reinar neste mundo, Pai. Eu te peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu oro, Deus, e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus que responde às nossas orações, ó Pai. Eu agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
aniversariantes. Ficamos sabendo hoje que a Noeli, a irmã Noeli, fez aniversário dia 4 de maio. Desculpa, Noeli, nós não sabíamos, então nós não colocamos parabéns para você. Mas de todo o coração nós desejamos a você muitas felicidades, que Deus te abençoe grandemente. Além da Noeli, se tiver mais algum aniversariante que fez essa semana e a gente não sabe, receba as bênçãos do Senhor. Vamos orar também pelas ofertas e pelos dízimos. Pai amado, obrigada, Senhor, pela vida da Noeli, que fez aniversário dia 4 de maio, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela, que o Senhor esteja, Pai, iluminando o seu caminho e que ela possa, Senhor, ser esta serva fiel que ela tem sido. Que a vida dela seja totalmente uma vida voltada a Ti, Senhor. E pedimos também que o Senhor abençoe todos os outros aniversariantes que nós não ficamos sabendo. Que o Senhor esteja na vida de cada um deles. E também, Pai, queremos agradecer pelas ofertas, pelos dízimos. Que o Senhor esteja, Pai, dobrando estes valores. Que o Senhor esteja provendo aqui nesta tua casa tudo que necessitar, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus provedor. E pedimos também que o Senhor esteja, Pai, provendo as necessidades dos irmãos, aqueles que estão passando por alguma necessidade neste momento difícil que estamos vivendo. Que o Senhor esteja abençoando e que o pão de cada um na sua mesa não falte, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado por cada um dos seus filhos. Nós agradecemos de coração, Pai, porque nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. Dê condições, Senhor, para que todos possam alimentar a sua fome e, principalmente, alimentar a sua fome espiritual, que nós não devemos deixar de lado jamais deste alimento tão precioso em nossas vidas. Graças te damos, Senhor, pelo Teu amor, graças te damos porque o Senhor é um amor, o Senhor é um Deus tão amoroso conosco. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Senhor Jesus, irmãos queridos, é bom nós estarmos aqui novamente nessa noite para juntos nós adorarmos ao Senhor. E eu quero trazer para você nessa noite uma palavra para que você guarde no seu coração a palavra de Deus para toda essa semana e que você deixe Jesus trabalhar na sua vida, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. E eu quero convidar, se você pode, se você está com uma Bíblia aí ao seu lado, se você tem no seu celular, de alguma forma, você acompanhar a palavra do Senhor para que ela fique bem gravada no seu coração nestes dias, em nome do Senhor Jesus. E a palavra se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, eu vou ler para você, e vou ler com você, se você está aí com sua Bíblia, uma história em que vai trazer ânimo ao nosso coração. Da maneira como o Senhor Jesus age, da maneira como Ele nos ajuda, da maneira como Ele está conosco. E o texto começa dizendo assim, Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Eu quero trazer algumas lições desse texto. Ele não para aqui, ele ainda tem a sua sequência. Mas primeiro eu quero apresentar a você um homem chamado Jairo. Aqui a Bíblia dá um nome a esse homem. E era um dos principais da sinagoga. E ele tinha um grande problema na sua vida. Não era com ele, mas era a sua família estava envolvida nesse problema. Quem tem filhos sabe como são os pais para com os filhos. E Jairo vai até Jesus fazer uma súplica para ele.
Mas veja que nós podemos aprender algumas coisas da maneira como ele aborda Jesus. Diz no texto que primeiro ele se prostra diante de Jesus. Isso dá a entender que ele já conhecia, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já sabia o que Jesus poderia fazer, ele já tinha essa confiança. Então ele se prostra diante do Senhor. Uma das lições que nós podemos tirar aqui e aprender, que todas as vezes que nós chegamos diante de Deus, nós precisamos se prostrar diante dele. Ele é o Senhor de toda a terra, ele é o Senhor de todas as nações. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Por isso, quando você entrar na presença de Deus, prostre-se diante dele. Quando você for falar com Jesus, prostre-se diante dele. Apesar do seu coração estar todo dolorido, ali, todo firmado naquele momento em que ele estava passando, ele vai a Jesus. E ele insiste, diz o texto ali no verso 23, que ele insiste, ele suplica ao Senhor. Ele vai suplicar pela sua filha. E o que eu posso tirar de lição aqui com essa insistência, com essa súplica? Às vezes, nós começamos a orar e não somos insistentes na nossa oração. Às vezes, nós oramos querendo que Deus resolva as coisas rapidamente e às vezes até paramos de orar. E quando nós paramos de orar e não seguimos a nossa sequência de insistência ali com o Senhor, a nossa tendência é ficar reclamando, é ficar murmurando, é ficar achando que Deus esqueceu de nós, e o Senhor nunca se esquece de nós. Você vai ver aqui nesse texto como é que Jesus se comporta com ele, como é que Jesus se comporta na nossa vida quando a gente vem a ele, quando a gente se prostra diante dele, quando a gente insiste com ele, quando a gente vem suplicar alguma coisa a ele. Ele dá então a notícia ao Senhor Jesus. Ele diz: Senhor, eu preciso do teu socorro. Minha filha está à morte. Ela está para morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela, que ela vai ser salva, ela viverá. Ele estava crendo que ela poderia ser curada. Ele estava aqui com seu coração com certeza. Ele não chegou a Jesus de qualquer maneira. Agora o interessante do texto diz o verso 4, que Jesus foi com ele. Olha só a importância que Jesus dá quando nós nos prostramos diante dele. Quando nós insistentemente ficamos a ele com algo que nós não podemos fazer, sabemos que ele pode. E ele estava aqui, ao insistir e suplicar, ele sabia que Jesus poderia fazer isso. E Jesus então vai com ele. Eu quero dizer para você nessa noite, que por tudo que nós estamos passando, por tudo que você está passando, por tudo que a sua família está passando, Jesus é presente na sua vida e ele vai com você. Por isso, nós precisamos entender na nossa vida que nós precisamos saber aonde nós estamos entrando. Se Jesus pode entrar, aonde nós estamos entrando? Porque ele caminha conosco. Ele está andando conosco a cada dia. Foi uma promessa que ele fez. E ele sempre vai cumprir a sua promessa de estar conosco. Então Jesus começa a caminhar com ele. E Jesus estava sempre rodeado de grandes multidões. Havia sempre pessoas junto com ele. E agora eles estão aqui caminhando. E no meio desse caminhar, dessa grande multidão que estava com ele e estava comprimindo e seguindo junto com ele, aparece uma mulher nesse meio. O que quer dizer isso? Que muitas vezes, no meio da nossa caminhada com Jesus, pode haver uma parada. Essa mulher, ela chega, ela está precisando de Jesus. E muitas vezes, as paradas que nós temos às vezes na vida, quando estamos caminhando com Jesus, elas podem ser alguns impedimentos que venham testar a nossa fé. Veja que essa mulher, ela chega e ela está ali também comprimida por aquela multidão. Mas essa mulher, ela tinha uma hemorragia que já durava há anos e ela já tinha gastado todos os seus recursos. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha e ninguém havia resolvido o seu problema.
E a única opção e solução que ela tinha era Jesus. E ela foi ao lugar certo. Ela caminha ali com aquela multidão porque ela já conhecia a fama de Jesus. E ela está entre aquele povo e tentando se aproximar de Jesus e tentando chegar. E ela dizia com ela mesma: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curado. Veja, nós temos dois exemplos de fé aqui. Um homem que chega a Jesus. E uma mulher que não tem um nome, a Bíblia não dá o nome dessa mulher. E ela está ali no meio dessa multidão, seguindo e querendo se aproximar de Jesus. Ela estava com uma atitude de fé. E ela sabia que se ela tocasse nele, pelo menos tocasse, ela seria curada. E ela vai então e toca na orla do Senhor Jesus, na veste do Senhor Jesus. E ao tocar no Senhor Jesus, ele para naquele caminhar, e ali Jairo ainda está com ele. Ele para e ele faz uma indagação: quem me tocou? Porque o toque foi diferente. Porque dele saiu poder, dele saiu virtude quando ele é tocado na sua orla, da sua veste. E os discípulos que estão à volta ali começam a questionar Jesus: mas Jesus, a gente está no meio dessa multidão. Todo mundo empurra um para cá, outro para lá, e todo mundo quer estar perto do Senhor. E o Senhor pergunta: quem tocou? Mas Jesus, ele sabia que alguém havia tocado de uma maneira diferente. Às vezes, nós precisamos querer tocar em Jesus. Da mesma forma como essa mulher tocou. Ela tocou de uma forma diferente, ela tocou com fé. E ela recebeu aquilo que ela buscava. Porque quando Jesus olha, ele já sabia da situação. E aquela mulher, ela ficou, naquele momento, tão apreensiva que ela se prostrou diante dele. E ela declarou a verdade. Ela então se prontifica e diz: Jesus, foi eu que te toquei, eu precisava, eu tinha essa necessidade. Talvez você tenha uma necessidade hoje de tocar em Jesus. Talvez você tenha hoje algo que você precisa colocar diante de Jesus. O exercício da sua fé. Mas a história ela não termina aqui, a história de Jairo, ela vai agora ter um sentido diferente. Enquanto Jesus ainda falava com aquela mulher, como diz ali no verso 34, Jesus está dizendo a ela: filha, tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Mas enquanto Jesus ainda falava, ainda conversava, veja que nesse período, nesse momento, Jairo está com Jesus. Ele estava caminhando com Jesus ali. E chegou algo diante deles que parece que é algo que vinha impedir de que Jesus continuasse a caminhar com ele até a sua casa. Mas Jesus não havia se esquecido com quem ele estava. E Jairo também não. E ali eles vão continuar a sua caminhada. Mas é interessante no texto que Jesus, ele sempre age com sabedoria e tem sempre uma palavra para nós. Mas enquanto ele ainda falava com aquela mulher, algo interessante acontece. O verso 35 diz que chegaram algumas más notícias. Enquanto ele estava ali conversando com aquela mulher, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. E eles disseram a Jesus ali, disseram a Jairo que estava junto com Jesus: a tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. E é interessante porque quando você começa a olhar para o texto, você vai começar a aprender e tirar as lições aqui do texto. De que mesmo você estando com Jesus e já passando por um impedimento para testar a sua fé, porque aquela mulher ela entra no meio dessa caminhada. Agora vem uma má notícia. Mas Jesus está caminhando com ele.
Jesus está caminhando com você. E a má notícia sempre vai chegar. Muitas vezes no momento em qual nós menos esperamos. Mas é interessante porque Jesus, ele não dá atenção para aquilo que aqueles homens vieram dizer. Às vezes, eu ouvi uma frase uma vez, uma pregação de um pastor, que ele disse: às vezes nós precisamos ser surdos de um ouvido e cego de um olho. Jesus nem acudiu aquilo, diz o texto, ele nem prestou atenção naquilo que falaram. Porque Jesus, ele sempre age com sabedoria. E ele tem sempre uma palavra de ânimo para mim e para você. Ele não presta atenção. Ele olha para aquele homem que está junto dele, porque Jesus não se esqueceu de Jairo. Estaria ao seu lado. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas. Crê somente. Porque ele já sabia o que ele iria fazer. E se você olhar no Evangelho de Lucas, Lucas vai um pouquinho mais à frente. Quando Jesus fala com Jairo, Lucas narra assim: não temas, crê somente, ela será salva. Ela será salva. Eu não sei por quais problemas você está passando hoje, além dos problemas que todos nós estamos passando juntos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus pode resolver o seu caso. Ele pode resolver a sua causa. Ele pode resolver o seu problema, seja ele qual for. Mas ele pede uma coisa de nós. Primeiro, que nós não tenhamos medo. Que nós não temamos a nada. Você sabia que quando você sente medo, o Espírito Santo se afasta? Se afasta, porque não vem em nós coragem. Muitas vezes Deus nos desafia a sermos corajosos. Foi assim com Josué. Logo depois da morte de Moisés, quando Josué vai assumir ali aquele posto, Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. Talvez nessa hora do seu problema, você precisa ser forte. Mas muitas vezes nós não temos a força que nós precisamos. Então, por isso nós precisamos contar com Jesus. Porque é Ele que tem a solução. E deixarmos o medo de lado, deixarmos o medo para trás. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E é por isso que Jesus nos desafia: olha, não tenha medo, crê somente. Esse é o único trabalho que nós vamos ter, é de crer. E todo o trabalho fica com Jesus. Me veio à mente agora um velho canto que diz: não tenha sobre si um só cuidado qualquer que seja, pois meu, somente meu, é todo o trabalho. O teu trabalho é descansar. Que você esteja descansado, porque Jesus já deu uma palavra. Muitas vezes nós não prestamos atenção no que Jesus está falando. E é por isso que muitas vezes entramos no desespero. Ficamos sem saber o que fazer. Jesus está dizendo: não temas. Crê somente. As más notícias, elas sempre vão chegar. Quando nós agora quase que somos obrigados a ficar em casa, se você não tiver tempo para ler a palavra, você está bem encrencado. Porque você vai ficar ouvindo só as notícias que vão chegar pela mídia. E você vai ficar num estresse tão alto que você vai ficar mais doente do que essa doença poderia provocar para você. E Jesus está dizendo para você: não temas. Não temas. Crê somente. Esse é um tempo que nós precisamos aproveitar. Já que estamos confinados na nossa casa, ou confinados nos lugares aonde nós vamos, é um tempo para nós aproveitarmos a ler mais a palavra. Quem sabe esse é um teste para mim e para você, de quando nós voltarmos tudo ao normal,
de como nós vamos nos comportar. Eu vou ter vontade de voltar para a casa do Senhor, de fato? Eu vou ter aquele desejo de estar, de fato, né, diante do Senhor na sua casa, para louvá-lo? Agora não, agora eu desacostumei de ir à igreja, eu não quero mais, não. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos estar congregando, juntos, é estar em comunhão. O povo de Deus precisa estar em comunhão. Talvez agora você tenha entrado numa comunidade que nem se importa mais com o problema dos outros. Ah, não, eu já tenho os meus. E a gente acaba deixando até o amor de lado. Aquele amor que Deus pede para nós. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Talvez você diga, mas pastor, o que tem a ver isso com tudo isso que você está falando? É que Jesus sempre tem uma palavra de ânimo. E quando Ele nos dá essa palavra de ânimo, não é só para ficar com a gente, é para que nós levemos esse ânimo para os outros também. Há pessoas que precisam de um ânimo, porque não conhecem nem o Senhor Jesus. E elas só vão conhecer o Senhor Jesus se você ministrar para elas. Se você levar esse evangelho de salvação, esse evangelho que Jesus nos dá, da sua vida que foi entregue na cruz do Calvário por nós. Então você tem uma palavra de esperança para aqueles que estão sem esperança. Veja, se Jairo aqui não tivesse esperança, ele já logo desistiria, disse, olha, Jesus parou, ele foi atender uma outra mulher e agora eu vou embora. Não, ele tinha esperança. Porque nós somos o povo da esperança. E há pessoas lá fora que precisam de uma palavra de esperança, uma palavra minha, uma palavra sua. Precisam da nossa companhia, mesmo em tempo de dificuldades, mesmo em tempo de restrição. Que você deixe Deus tocar no seu coração, para que você venha a ter essa oportunidade de socorrer alguém que precisa de socorro. Talvez você diga, mas o meu problema, já não tinha um grande problema aqui. A sua filha estava à morte, à beira da morte. Esse era um grande problema que ele tinha. Mas ele não deixou de estar com Jesus. Talvez nesses dias você esteja até tentando desistir de estar com Jesus. Não faça isso. Ele está trazendo essa palavra de ânimo para você hoje. Não temas. Crê somente. Creia nele, creia naquilo que ele está fazendo. Creia que ele está junto com você. Assim como ele foi caminhando com Jairo. Mas a história não termina aqui. Jesus nos ensina sempre a agir e observar as circunstâncias ao nosso redor. Nós precisamos aprender a olhar o que está acontecendo à nossa volta. Como Jesus fez, e o texto nos ensina isso. Aqui no verso 36 e no verso 37, diz que sem acudir à palavra, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Aqui já Jesus está se desvencilhando da multidão. Já está caminhando e já está indo para a casa de Jairo, já está se aproximando da casa de Jairo. E ele está dizendo, olha, não fique observando aquelas coisas que estão à sua volta. A notícia má sempre vai chegar. Você não tem que dar valor a ela, você tem que saber que Jesus está presente. E Ele é quem vai fazer as coisas acontecer. E Ele é quem vai realizar as coisas. Mas interessante é que quando ele chega à casa do chefe da sinagoga, no verso 38, diz que Jesus viu aquele alvoroço e todos ali estavam chorando e pranteando. E muito. Havia umas mulheres que elas eram pagas para isso. Elas denominavam as carpideiras. Elas ganhavam só para chorar. Não tinham nenhum sentimento, só apenas choravam por alguém que estava ali que elas nem conheciam. E Jesus chega ali naquele lugar. É interessante que quando você olha para o texto, no verso 2, diz que Jesus viu o alvoroço. Estava todo mundo alvoroçado. E os que choravam e os que pranteavam. Mas é interessante que ali ele faz um questionamento.
E ele faz uma afirmação junto com o questionamento. O verso 39 diz assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Essa foi a pergunta que Jesus fez. Como se ele não soubesse o que está acontecendo. Pergunta para aquelas pessoas que estão ali: por que estáis em alvoroço e chorais? As pessoas olham e talvez elas pensam: Jesus, será que você não está vendo não? A situação em que nós estamos aqui, a menina do jeito que está. Talvez o questionamento deles fosse diferente, porque alguns talvez até conhecessem Jesus de ouvir. Esse é o nosso grande problema. Se eu conhecer Jesus só de ouvir, eu não vou crer naquilo que ele faz. Eu só conheço de ouvir. Eu não conheço porque eu tenho um relacionamento com ele, que é muito diferente. E aí Jesus afirma, diante daquele questionamento, ele afirma: a criança não está morta, mas dorme. Talvez você possa imaginar o clima ali. Aquelas pessoas, como elas se comportavam, dizendo: Jesus, ei, você não está prestando atenção não, é? O senhor não está vendo a situação não? O senhor não está vendo que a menina está morta? Talvez alguns quisessem pegar Jesus pelo braço e levar: vem cá que eu vou te mostrar a situação aqui como é que está. Como se Jesus não soubesse. E ao fazer o questionamento e ao fazer a afirmação, sabe o que aconteceu? Riram. Quem não crê, ri da situação. Ri daquele que crê. Por isso que Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele chama só o pai da menina e a mãe. E os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Porque só eles teriam a oportunidade de ver o milagre acontecer. Riam-se de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram e entrou onde ela estava. Aqui nós podemos tirar uma lição. Às vezes você entra, visita alguém, vai fazer uma visita, ou vai orar, ou vai ministrar a palavra para alguém. Você precisa perceber o ambiente onde você entra. Se há incredulidade, peça aos incrédulos que saiam. E que fiquem somente aqueles que creem. Jesus fez isso aqui. Ele viu que aquelas pessoas que ali estavam, não estavam acreditando, não estavam crendo. Porque as pessoas que ali estavam, elas estavam olhando era para a circunstância. Elas estavam olhando para o fato, que de fato a menina já havia morrido. Mas Jesus já vinha com seu coração naquela menina, desde quando ele ouviu lá, ele ignorou aqueles homens que falaram. Lembra-se que Jesus estava ali, quando os homens chegaram e falaram: olha, não incomodes mais o mestre. Ali ele já estava com o seu plano todo feito, de como ele iria chegar, o que ele iria fazer, e ele sabia. Talvez nesses dias de aflição você esteja aí achando que Jesus não sabe de nada, ele sabe tudo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe qual é a sua necessidade. E ele está pronto para realizar isso. Mas você só precisa crer. Foi essa palavra que ele deu. Não temas. Crê somente. Se essas pessoas tivessem ouvido Jesus lá atrás, elas já estariam prontas para ver o grande milagre que Jesus faria. É como quando você olha Jesus conversando ali com Marta e Maria, quando ele vai para a casa delas, ele recebe a notícia de que Lázaro estava morto. Jesus, no princípio, na chegada ali naquela casa, quando ele é recebido pelas irmãs, uma delas vem e interpela e ele diz assim: ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, é sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus já dá a palavra. Nós precisamos entender muitas vezes que Jesus fala, antes de ele agir, ele já fala o que ele vai fazer. Tanto que quando as irmãs o interpelam lá na frente depois, quando Jesus manda tirar a pedra,
ele responde o seguinte no verso 40 do capítulo 11. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Da mesma forma, aquela gente que estava ali na casa de Jairo, se tivesse, o povo que estava junto com ele, se tivesse ouvido lá atrás, quando Jesus disse: não temas, crê somente, ali eles já teriam: opa, peraí, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai agir de um jeito que alguma coisa vai acontecer ali. Já estariam prontos para isso. Mas não. Mas eles riram. Porque não creram, porque não ouviram o que Jesus havia falado, não creram. E aí foram obrigados a se retirar. Jesus está dizendo: ó, para fora. Todo mundo para fora aqui. Vai ficar só o pai e a mãe da menina e os meus discípulos. Somente eles veriam o milagre que Jesus faria. Talvez seja essa a sua situação hoje. Você está olhando muito para o seu problema. Você está olhando muito para a circunstância. Você não está crendo que Jesus pode resolver. Nesta noite eu quero desafiar o seu coração. Creia no que Jesus pode fazer. Aquilo que não é possível para nós é possível para Ele. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Esses dias os quais nós estamos vivendo, isso vai passar, isso vai acabar. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está no controle dessa situação. Às vezes eu ando por aí, não deveria, mas eu ando por aí por alguns lugares. E vejo algumas pessoas com medo. E eu digo: Senhor, o Senhor tem tudo na tua palavra, todo o ensinamento para a minha vida. O Senhor diz tudo que vai acontecer. Por que eu precisaria ter medo? Até que nós vamos passar pela morte. A palavra de Deus diz, ela não esconde isso. E nós vamos passar por isso. Mas Jesus já matou a morte, Ele já venceu a morte. Por que ter medo então? Por que ter medo? Jesus põe os incrédulos para fora, porque eles não vão crer naquilo que Ele vai fazer. Mas você pode crer. Nessa semana talvez você passe por algumas outras lutas, talvez você já esteja saindo de algumas. E é assim na nossa vida, quando a gente sai de uma luta, já vem outra. Sabe por quê? Isso é para provar o nosso coração. Assim como essa mulher entra no meio dessa caminhada, era só para provar o coração de Jairo, para ver se ele ia manter sua fé, dizendo: Jesus, ó, eu preciso da tua ajuda. Ele não deixou Jesus de lado, não, deixa que eu resolvo esse negócio aí. Não, ele continuou ali firme. Jesus foi até a sua casa, assim como Jesus está aí na sua casa, está aí junto com você. Aí vem a reação dos incrédulos e a reação de Jesus. Ali no verso 40, diz assim: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus não fez uma oração. Ele não chegou ali orando e levantando as mãos, não. Ele só deu uma ordem: menina, eu te mando, levanta-te. No aramaico, a tradução desse Talita cumi é filhinha, levanta. Veja que Jesus nos trata como filhos. Nós somos filhos amados de Deus, porque foi Ele quem fez a nossa reconciliação com Deus. Ele nos colocou diante de Deus de novo, por causa do nosso pecado, o pecado que nos afastava de Deus. E por isso Deus nos trata como filhos. E Jesus vem para fazer esse milagre e diz: Talita cumi, diz: filhinha, levanta-te. Jesus quer fazer isso hoje na sua vida, tratando você como alguém amado dele. Jesus trouxe a vida de novo aqui. A reação é que Jesus não perdeu o controle da situação. A reação daqueles homens e mulheres que estavam ali diz que eles ficaram sobremaneira admirados. Aí agora ficaram admirados, porque viram um milagre. A reação de Jesus foi que Ele toma essa menina pelas mãos, ela imediatamente levanta, e Ele diz para aqueles pais:
deem de comer a menina. Ela já era uma menina de 12 anos. Jesus então fez o seu milagre ali. E foram apenas 5 pessoas que viram aquele milagre acontecer, porque creram nele. A multidão teve que ser colocada para fora, os incrédulos ficaram de fora. Não puderam presenciar esse momento que veio do sobrenatural de Jesus. Talvez hoje você precise que Jesus faça o sobrenatural na sua vida. E Ele pode fazer. É só você confiar. É só você ouvir o que Ele está dizendo. Não temas. Ele é somente. Nós estamos aqui nesse primeiro dia da semana. De uma semana nova que nós não sabemos o que vai acontecer. Talvez notícias ruins vão chegar. Talvez você saia agora de um problema e já entre em outro. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus está com você. Que Jesus está presente com você. E Ele pode ir além do que você imagina. Faça como Ele fez. Não dê atenção nas más notícias que chegam. Não preste atenção. Preste atenção no que Ele está falando para você. Não temas. Crê somente. E nesta semana, você guarde pelo menos algumas coisas desse texto. Porque há várias lições aqui, há muito mais ainda para que nós possamos aprender. Mas uma delas é que Jesus foi com Jairo, Jesus vai com você. A segunda é o ânimo que Jesus nos traz. Ele disse a Jairo, não temas, crê somente. Jesus disse para você, não temas, crê somente. Só creia. Que você possa, nesses dias, entregar todos os seus problemas ao Senhor Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confesse os seus pecados. Ele está pronto para ouvir, para nos colocar de novo na sala do trono. Quando Jesus nos perdoa, nós somos colocados na sala do trono, diante de Deus. Nós podemos ter acesso direto com Deus, por causa de Jesus. Ele quer fazer um milagre na sua vida nesses dias. Creia nele. Confie nele. Tudo isso que nós estamos passando vai passar. Vai passar. Isso vai ter um fim. Deus está no controle da situação. Jesus está no controle. Deus nunca perde o controle da situação. Que você possa entender nesses dias que Deus quer fazer algo espetacular, tremendo na sua vida. Se você ainda não o conhece, entregue sua vida a Jesus. Se você já o conhece, fique mais firme ainda na sua presença. Nós estamos nos últimos dias em que Jesus vai voltar. As coisas que estão acontecendo, elas não estão acontecendo por acaso. Já está tudo escrito aqui. O Senhor já nos deixou tudo escrito das coisas que iriam acontecer no final, antes da sua volta. Então prepare o seu coração nesses dias. Comece a orar mais. Comece a ler mais a palavra, a meditar. Veja que a pastora Mara, quando iniciou esse culto, ela falou sobre a meditação da palavra. Dia e noite. A meditação da palavra é você ler a palavra, pedir ao Espírito Santo entendimento e guardá-la no seu coração. Para dizer como o salmista diz, no Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olhe mais para a palavra do Senhor. Nós estamos tendo a chance de ter mais tempo para ficar orando mais e lendo mais. Talvez nos dias em que a igreja estava aberta, você vinha e só orava na igreja, só lia a palavra na igreja, só ouvia a palavra na igreja. Agora você está tendo a oportunidade na sua casa de ler mais, de orar mais, para que quando você voltar, nós nos congregarmos de novo, estivermos todos juntos de novo na comunhão. Você glorificará o Senhor mais ainda. Você glorificará o Senhor Jesus mais ainda. Quero orar com você nesta hora. Você baixe sua cabeça aí onde você está, feche seus olhos e fale você com o Senhor, daquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, e saber que o Senhor está caminhando conosco.
que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor não se esquece de nós, que o Senhor não nos abandone de maneira alguma. Por mais que sejam os problemas, por mais aquilo que nós possamos passar, o Senhor está conosco, o Senhor é aquele Deus que peleja por nós. O Senhor é o Jesus que está à nossa frente. O Senhor disse, antes de partir, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, que os teus filhos possam crer, que as famílias estejam reunidas, estejam mais juntas em comunhão, que haja um desejo de voltar para a tua casa, ó Deus, e estar em comunhão com os irmãos. E que o teu povo veja os milagres do Senhor acontecendo nas suas vidas. Que Jesus pode fazer, que Ele vai além daquilo que nós precisamos. Por isso, nesta noite, abençoe e guarda todo o teu povo, abençoe e guarda toda a tua igreja. Assim eu oro a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O pastor Amarildo vai chegar e vai orar com você nessa noite. Receba a bênção do Senhor na sua casa, na sua família. Esse é o momento em que você pode juntar todos os que estão aí com você, para receber a bênção do Senhor nesse domingo, para toda essa semana, para que depois nós possamos voltar de novo à presença do Senhor. Ouvir a sua palavra, louvar o teu santo nome, honrar ao Senhor por tudo aquilo que nós fazemos. Então, fique mais um pouquinho aí, e você vai receber uma oração de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra que tem nos fortalecido, tem trazido esperança aos nossos corações, a nossa alma e o nosso espírito. Irmãos, nós estamos aproximando o momento de voltarmos aos cultos na igreja. Se tudo der certo, se nada mudar, na próxima quarta-feira estaremos na igreja adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus em comunhão junto com os irmãos. Também no domingo, dia 17, nós vamos estar na igreja com um culto às 9 horas da manhã, com um culto às 18 horas e com o culto às 20 horas. Vamos ter 3 cultos no domingo e, se Deus permitir, nesse domingo, dia 17, vamos ter a nossa Santa Ceia. Não esqueça, irmãos, de dar o seu nome para o irmão Enildo ali. Nós estamos fazendo 2 grupos de pessoas. As primeiras 50 pessoas que derem os nomes vão participar do culto das 18 horas. E as demais pessoas terão que participar do culto das 20 horas, para a gente não ter aglomeração de pessoas aqui na igreja. Então, vamos nos preparar para esse culto. Será um momento glorioso, a volta aqui na igreja, estarmos todos juntos aqui em comunhão, adorando, bendizendo o nome do Senhor, com a segurança, com as regras que vão ser estabelecidas. E no meio da semana, nós vamos estar avisando as normas que vai estar acontecendo, como será isso tudo. E agora eu quero orar por você, para abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse culto maravilhoso, Senhor. Obrigado por cada pessoa, Deus, que está, ó Deus, aqui junto conosco, adorando e bendizendo o teu santo nome, Deus. Eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro a essas pessoas, ó Deus, e as abençoe de forma poderosa, Senhor. Dá a cada um, Deus, uma semana maravilhosa na tua presença, Senhor. Guarde, Deus, o princípio dessa semana, Senhor, e nos conduza em vitória, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, trazendo, Deus, graça, paz, livramento, Deus, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.